Olá, boa tarde. Esta é a nossa videoaula número 11. E o tópico gramatical que será abordado hoje é este que se encontra aqui. Influências do encontro QU. Influências do encontro QU. A propósito desse tema, só relembrando, em nossa videoaula anterior, quando falamos sobre a diferença de dígrafo para encontro consonantal, lá na coluna da direita, nessa nossa lousa improvisada, como assim falamos a respeito, havia duas palavras destacadas lá na coluna casos especiais. A primeira delas era o encontro SC, sobre o qual nós abordamos no nosso encontro anterior. E propositadamente deixamos para a abordagem de hoje o segundo caso desses casos especiais, que é o encontro QU. E nós o fizemos por um detalhe importante. É porque esse encontro QU tem uma característica bastante singular, que é a seguinte: nesse encontro QU, em alguns casos, a vogal U é pronunciada. Noutros casos, ela não é pronunciada. E noutros casos raríssimos, como veremos daqui a pouco, essa letra U desse encontro tanto pode ser pronunciado como pode não ser pronunciado, e as duas formas estariam corretas. Meio estranho, mas nós explicaremos assim que chegar a hora. Seguinte. Quando nesse encontro QU a letra U não for pronunciada, nós teremos aí então o QU funcionando como dígrafo. Porque, como dissemos na aula anterior, o dígrafo é o encontro de duas letras que correspondem a um único fonema ou a um único som. Então, no caso QU, quando retirado o U, por ser dígrafo, temos então o QU com o som de Q. É o que acontece nessas duas palavras que destacamos aqui. Vejam. Quero, a palavra quero. E a palavra evoquei. Está até grifado aqui o encontro QU para ficar mais fácil a explicação. O que acontece? Como é que a gente pode provar que nesse encontro quero e nesse encontro evoquei, esse U desse encontro QU não é pronunciado? Simples. Basta nós retirarmos a letra U desse encontro QU e lermos a palavra novamente. Repare o que acontece. Se eu tiro U da palavra quero, eu vou ler quero do mesmo jeito. A mesma coisa aqui em evoquei, do verbo evocar. Se eu tiro o U, eu vou ler da mesma forma, evoquei. Então, confirma-se que aqui, nesses dois exemplos, o encontro QU é um dígrafo. Agora vamos para o segundo caso que nós falamos. Quando no encontro QU, a letra ou a vogal U é pronunciada. Repare aqui os exemplos que destacamos. Tranquilo e quase. O que acontece com a palavra tranquilo? E com a palavra quase. Se nós retirarmos a letra U dessas duas palavras, a palavra já não será pronunciada da mesma forma, né? Então, tranquilo sem o U, eu vou ler tranquilo, que não é a mesma coisa de tranquilo. E na palavra quase, se eu tiro o U, eu vou ler case, que também não é a mesma coisa. Então, aqui nós não temos um dígrafo. Esse QU aqui, em tranquilo e em quase, não representam um dígrafo. Exatamente porque as duas letras, o Q e o U, são pronunciadas separadamente. Cada uma delas tem seu próprio som. E por último, temos aqui esse caso estranhíssimo, né? Numa mesma palavra, uma letra tanto pode ser pronunciado como não ser pronunciado. Repare essa palavra. Liquidificador. Quando eu digo liquidificador, a letra U foi pronunciada. Mas quando eu leio a palavra como liquidificador, o encontro QU já é um dígrafo, porque o U deixa de ser pronunciado. Interessante, né? Agora vamos ver as influências desse dígrafo, desse encontro QU,
ele sendo dígrafo com relação ao ditongo, ao tritongo e à quantidade de letras e fonemas de uma palavra. Repare que quando nós falamos em ditongo, o que vem a ser mesmo ditongo? Vamos relembrar. Ditongo são duas vogais pertencentes a uma mesma sílaba. Então, na palavra quero, a princípio, nós teríamos, na primeira sílaba, nós teríamos um ditongo, o U e o E. Mas não contém ditongo pela razão já exposta, porque o U aqui não é pronunciado. Então, se não é pronunciado, é como se a letra U não existisse. E não existindo a letra U entre Q e E, então deixa de haver o ditongo. Aqui é a mesma coisa. Na palavra evoquei, teríamos a princípio um tritongo, U, E, I. Mas também pela mesma razão de quero, pelo fato de a vogal U não ser pronunciado, eu já não tenho um tritongo aqui em U, E, I, mas sim um ditongo, que será o E e o I, certo? Novamente, porque a letra U não é pronunciada. Agora vamos ver, já falamos do ditongo, falamos do tritongo, as influências do QU no ditongo e no tritongo, e também no que se refere à quantidade de letras e à quantidade de fonemas de uma palavra. Repare aqui a palavra quero. Na palavra quero, eu tenho 5 letras, Q, U, E, R, O, mas, no entanto, eu tenho 4 fonemas. Por que 4 fonemas? Porque a letra U não é pronunciada. Então, QU seria um fonema, é um fonema, E vai ser outro fonema, R vai ser outro fonema, o Re, e o O vai ser outro fonema. Então, quero, nós não temos 5 fonemas, mas sim 4 fonemas para 5 letras, ok? Então, este é o assunto da nossa abordagem de hoje. Conforme tenho dito, espero que considerem mais um assunto interessante no contexto da nossa língua portuguesa. Mas, brevemente, já começaremos a adentrar aqueles assuntos mais complexos da nossa língua. Mas nem por isso esse aqui deixa de ser interessante, não é isso? Então, uma boa tarde a todos e até breve com a nossa videoaula número 12. Fiquem com Deus e um bom São João.